de compra, né, e na escolha final do produto. Então, é isso, né, no final deve ser optado pelo produto que vai oferecer o maior benefício, né, para o seu objetivo final, mas também por essas questões que estão relacionadas a, né, essas questões sociais e ambientais que estão por trás também dessa escolha. Mas, antes disso, também o mais importante é realmente refletir e avaliar a necessidade de consumir, de efetuar essa compra e adquirir um produto. Então, as principais etapas para inserir esses critérios, né, de sustentabilidade nas compras, a primeira é justamente na etapa de especificação técnica, né, onde vão ser considerados todos os critérios, né, aspectos técnicos e jurídicos, e também podem ser inseridos, então, os critérios de sustentabilidade. Para isso, já existem alguns exemplos e modelos que estão disponíveis para consulta na internet. Depois a gente vai mostrar alguns sites que já oferecem alguns materiais que podem auxiliar nesse processo. A segunda etapa é justamente na habilitação, né, do fornecedor, que é o momento onde vai ser verificado se realmente os critérios estão sendo atendidos e se está tudo, né, de acordo com o que foi estabelecido. E, no último momento, durante as obrigações, né, contratuais, elaboração de contrato, verificar se os objetivos estabelecidos estão sendo cumpridos, e no caso também da prestação, né, de serviços, nas medições mensais ou periódicas, analisar se realmente os critérios estão sendo atendidos. Então, os principais benefícios, né, das compras públicas sustentáveis que a gente pode destacar é justamente essa promoção da proteção socioambiental, né, essa avaliação de todas essas questões que estão por trás da escolha, essa oportunidade justamente de inovação, então de oferecer novos produtos e tecnologias que vão beneficiar a sociedade como um todo e também vão promover a economia verde e inclusiva, economia de recursos em si, esse movimento de mercado justamente estimular novos negócios, criação de postos de trabalho e, com isso, também desenvolver a economia local, né, no âmbito, né, quanto mais local a gente conseguir desenvolver também, a gente está reduzindo vários impactos relacionados. Essa possibilidade também de oferecer melhores serviços, né, então, para a população que se utiliza dos serviços públicos, né, quanto maior a qualidade, melhor, né, para todos, e também o aumento, né, da possibilidade de sensibilizar a sociedade como um todo sobre essas questões. Então, o poder público assumindo a sua responsabilidade, né, como grande comprador e mostrando esse exemplo que é possível, sim, optar por escolhas melhores, a sociedade também começa a perceber a necessidade de adotar também essas práticas. Aqui tem alguns exemplos de casos aqui no Brasil de compras. Então, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, ele substituiu o atestado médico que antes era em papel por um sistema digitalizado. Então, com isso, houve uma redução significativa, né, no consumo de papel e a redução, então, né, dos impactos relacionados a esse consumo. Na Câmara dos Deputados é feita uma gestão de resíduos dos jardins, então, em vez de destinar esse material para os aterros sanitários, eles estão fazendo a compostagem no local e, com isso, aproveitando esse insumo orgânico, né, no próprio jardim, em vez de comprar adubo de fora. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro teve também uma experiência muito interessante com outras instituições de compra compartilhada. Então, com essa aquisição, né, de bens em maior escala, se ganhou muito no preço final do produto, então teve uma economia de 50% em relação aos preços de mercado, e também essa sinalização, né, do mercado desse interesse do poder público em adquirir esses produtos mais sustentáveis. Então, com isso, gerando um aumento de oferta que acaba beneficiando também os consumidores, né, nós como sociedade, podemos optar por produtos melhores com um preço mais acessível. No estado de Minas, o caso de substituição do asfalto tradicional por asfalto que aproveita a borracha de pneus. Então, o pneu é um material muito complexo, né, para ser descartado.
Então, além de fazer essa reciclagem desse material, o asfalto em si tem uma qualidade de cerca de uma durabilidade de 30% maior do que o asfalto tradicional, e o Estado teve uma economia de 100 milhões de reais entre 2007 e 2011. Então, mesmo que às vezes tenha que ser feito um investimento inicial para investir, né, numa nova tecnologia, depois, muitas vezes, esse investimento se paga pela economia que vai ser gerada. Pode ir. Então, também algumas ferramentas que podem auxiliar nessa inserção, né, dos critérios nas compras públicas sustentáveis são os selos e as certificações. Então, não necessariamente é preciso inserir o selo em si como um critério, mas é possível analisar todo o processo e os critérios que os selos estabelecem para que o serviço ou produto obtenha a certificação, e isso pode ser uma base para a inserção desses critérios. E também já existem materiais que podem também auxiliar, né, com diversas metodologias e tudo, com informações e estudos de caso, de experiências que já deram certo e que podem também servir de referência para esse processo. Então, alguns manuais e guias, né, alguns a Florence já apresentou aqui, estão disponíveis para download na internet, e também sites, aqui o site CP Sustentáveis, do MPOG, mas também alguns sites internacionais que trazem diversos estudos de casos e boas práticas que já foram elaboradas e que podem servir de exemplo para que mais ações sejam desenvolvidas aqui no Brasil. Então, agora a Florence vai continuar aqui com os aspectos legais. Eu vou falar super rápido, porque acho que legislação é o que não falta. E se eu ficasse aqui, eu ficaria horas citando toda a legislação aplicável aí relacionada à temática dos planos de logística sustentável e das compras sustentáveis. No relatório de diretrizes, eu mencionei no começo que vai estar disponível aí no Comprasnet, no CP Sustentáveis. A gente fez todo um trabalho aqui, não só de relação das normas, mas dos artigos principais vinculados. Então, vocês vão, para facilitar um pouco a vida de vocês, no momento de referenciar no plano ou num edital, enfim, todas essas normas estão aí nesse relatório de diretrizes. Nós trazemos também, nesse mesmo relatório de diretrizes, reproduzimos aí uma linha do tempo que trouxemos no livro que eu mencionei aí no início, Compra Sustentável, em parceria com a FGV. Então, lá vocês veem não só histórico brasileiro, mas global, né, internacional, na temática de produção e consumo. Então, aí vocês podem ver em detalhes mais para frente aí no relatório de diretrizes. Mas, pontuando os principais, digamos assim, aspectos legais relacionados à temática, a gente vê que desde 88, com a Constituição Federal, já havia aí a interpretação relacionada aí da ordem econômica com a eficiência e com a proteção do meio ambiente, ou seja, já permeando um pouco em termos de princípios e fundamentos, norteando, né, digamos assim, a atuação do poder público. A Constituição, como vocês sabem, é o nível hierárquico aí mais alto das nossas normas. O Estado, né, isso é importante ressaltar nesse início, tem o dever de dar o exemplo. Então, acho que os planos de logística sustentável, independentemente das dificuldades que vocês, órgãos, possam ter com ele, é um grande instrumento de exemplo, né? Eu acho que, aliado, inclusive, à lei de acesso à informação e transparência, é uma ferramenta muito eficaz, né? E nós vimos aí todas as manifestações que houveram em várias capitais e que eu vi ainda estão ocorrendo aqui em Brasília, com o pessoal acampando ali na frente do Planalto, e nós, como cidadãos, compreendemos isso, né? Não separando um pouco de governo, mas pensando como cidadãos, nós queremos sim que o nosso Estado dê exemplo, acho isso importante para a sociedade como um todo. Então, não só dar exemplo aí no caso da sustentabilidade, então, dar um exemplo bacana, mas dar um exemplo no cumprimento das normas, porque se o próprio Estado não cumpre as normas, como é que a gente vai fazer? Fica difícil, né, a gente sinalizar isso para a sociedade. Então, isso é importante ressaltar, né? Eu acho que esse exemplo é fundamental no cumprimento da legislação. Então, como eu disse, eficiência, artigo 37 da Constituição, preservação, né, proteção do meio ambiente, dever de todos,
em especial o poder público incube aí dever de controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, já mostra aí que desde a Constituição, enfim, inclusive antes, portanto, da alteração da 8666, já havia muito claro aí o dever do poder público em controlar essa produção e consumo. O artigo 170, que fala da ordem econômica, né, incluindo na questão da ordem econômica a defesa também do meio ambiente. Então, quando a gente fala aí de ordem econômica, já desde 88 havia essa relação clara com a proteção ambiental. A alteração que eu mencionei da 8666, eu acho que ela veio, então, tirar qualquer dúvida e deixar bem claro que aí não só os princípios que regem a licitação devem ser observados, então, que vocês conhecem, né, muito bem, a impessoalidade, isonomia, competitividade do certame, enfim. Não só isso, essa alteração, portanto, inclui o desenvolvimento nacional sustentável e a questão aí da proposta mais vantajosa para a administração como objetivos aí da licitação. Essa lei de 2010, vocês também devem conhecer muito bem, alterou o artigo 3º, a interpretação dele combinada aí com o princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição deixa claro aí a questão do dever de proteção ambiental, no meu ver, deixa claro aí que quando a gente fala de proposta mais vantajosa, não é só economicamente, é também ambientalmente falando. Então, eu acho que com essa alteração ficou claro, é um dever, né? Está claro, e a questão é desenvolvimento nacional sustentável, então sustentabilidade é a questão da produção local, também fomenta a inovação nacional. Obviamente, eu mencionei, tem os princípios, vocês sabem, então tem algumas vedações, tem que ter um cuidado em preservar a isonomia, preservar a competitividade, mas o objetivo principal pode ser perseguido. Ainda na 8666, antes da alteração, já falava, né, vocês sabem, obras e serviços, adoção de normas técnicas de saúde, de segurança e impacto ambiental. E ainda em 2010 veio o IN1 do MPOG, né, que é considerado aí um grande marco na questão de compras sustentáveis, ainda que seja uma IN, ou seja, tem uma hierarquia aí um pouco mais baixa, foi um marco importante, né, que trouxe critérios, então trouxe uma orientação a mais para o servidor, né, em aplicar essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável que a 8666 menciona, e a compreensão do que é essa proposta mais vantajosa. Então, a IN vem com critérios, é um marco nas compras públicas, mas não bastasse isso, em 2012, perto da Rio 92, houve aí a publicação do decreto presidencial, né? Esse decreto aí, como vocês sabem, traz a questão dos critérios novamente. E aí, esqueci de mencionar, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, e a de Clima. A de resíduos deixa claro aí a questão da prioridade nas aquisições e contratações de produtos reciclados e recicláveis, bem como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Então, é muito claro, né? E a política nacional veio aí específico com essa prioridade de produtos reciclados e recicláveis. Então, vocês podem incluir nos editais, podem incluir nas obrigações impostas à empresa contratada, enfim. Então, a lei, ainda em 2010, de resíduos sólidos, deixa isso expresso também. A de Clima, que é do mesmo ano, de 2009, desculpa, mas é finalzinho de 2009, quase no ano novo aí de 2010, também menciona licitações sustentáveis como um dos instrumentos aí para a questão de mudança do clima, ou seja, para a questão de adaptação, mas principalmente para a questão de redução de emissões. Então, esse artigo também pode ser mencionado, essa legislação também pode ser mencionada. E aí, como eu disse, em 2012 veio o decreto, e aí veio em boa hora, né? Em 2012, vocês sabem, teve a Rio+20, foi um momento no âmbito internacional que esse processo de Marrakech, esse processo internacional de produção e consumo sustentável foi relançado, digamos assim. Né? Um novo ciclo se iniciou na Rio+20, então foi bastante oportuno, né? Bastante oportuna a publicação desse decreto, que veio de encontro com que os países, inclusive o Brasil, sediando a conferência, estavam adotando aí, na questão aí de produção e consumo. Esse decreto, como a Ana Maria mencionou, também instituiu a CISAP, né, Comissão Interministerial de Sustentabilidade,
que é presidida aí pelo próprio MIPOG. Então, o decreto, ele vem com esses critérios também, novamente, especificando aí o poder do poder público de incluir e comprar mais sustentavelmente. E, por fim, a IN número 10, de 2012, que aí vocês conhecem, que estabelece a elaboração dos planos de logística sustentável, que tratado aí pelo decreto 7746, que veio o ano passado. Então, houve uma postergação, uma prorrogação de prazo, vocês também devem saber. Ele estava em maio, foi prorrogado agora para o início de setembro. Então, vocês têm ainda algumas semanas aí para elaborar esse plano e apresentar esse plano. E agora a gente entra passada essa parte um pouco dos principais pontos legislativos legais, como promover o consumo público sustentável e inovação, e a Fabiana vai assumir daqui para frente. Obrigada.